uma vaga da antiga de internet com ligação ilimitada. Mais um celular aqui no meio. Mais um aqui no meio. Vamos ver? Vamos ver? A Lima Nunes, ela pagou. Ela ganhou o celular de última geração da onda felicidade. Aqui, ó. Você está esperando o que para comprar o seu carnê? Tá facinho, vai lá com uma onda. Tchau, pessoal. Ela não vem. Como não vem? Preciso sair. Esqueceu que ela vai chegar mais tarde? Não é verdade, esqueci. Justo hoje que eu tenho uma reunião super importante. Eu não quero ficar sozinha, vai. Ah, só que eu vou deixar você. Você vem comigo. Vamos. Você trabalha? É isso. Só que você tem que me prometer que vai se comportar direitinho. Eu tenho uma reunião super importante. Prometo. Não tá, arruma suas coisas e vamos. Vamos, eu tô atrasado. A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, ouvintes, servos, templo do Espírito Santo de Deus. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus, Ele vive e reina para sempre. O Criador dos céus e da terra, um Deus que manda nos céus, em toda a galáxia, em todo o universo. Manda no sol, no vento, na lua, nas estrelas, manda na terra, manda no mar e manda no inferno. Tem todo o poder sobre o inferno. A Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti.
Quero relatar para os demais irmãos sobre as revelações ao qual Deus me revelava em 2019 para frente, ao qual o Espírito Santo me dizia, me falava na minha boca, em uma determinada igreja, que ia cair muitos do trono, ia morrer muitos, ia vir um grande nevoeiro. Esse nevoeiro era mundial. E aí, irmãos, o Espírito Santo disse para mim que os meus servos eu vou livrar. Os meus servos eu vou dar livramento. E então aconteceu. Glória a Deus. Na minha cidade caiu o primeiro, né? Caiu João de Deus, aquele Borges, aquele doutor Borges e outros e mais. Você ainda tem mais mal por ter feito o que os meninos pediram? Claro, né? Eu não queria ter magoado lá daquele jeito. Você gosta mesmo dele? Nossa, por quê? Nunca pensei que você fosse curtir alguém que estava do tamanho da Rafa. Eu não vejo nada de errado no tamanho dele. Ele é um dos meninos mais legais que eu já conheci. Por que você não está descontentado? Glória a Deus. Forte como está acontecendo aí. E muitos. O Espírito Santo falava sobre a Indonésia. Falava sobre celebridade. Umas outras pregações. O Espírito Santo falava sobre celebridade. Falava sobre Neymar. Glória a Deus. E até que Neymar se envolveu em uns escândalos aí. De novo. Glória a Deus. Mas tudo foi bem. Glória seja dada ao nosso Deus. Então, irmão, o Espírito Santo também me falava que ia morrer muitos das Forças Armadas. Você vê, caiu aquele general, caiu, né, 50 no seu velório, 280 feridos, vários das Forças Armadas morreu no Brasil em combate, 2019 para cá. Sumiu um submarino agora há pouco, dali daquela terra, daquele presidente Maduro, e assim sucessivamente. Então, irmão, o bom é buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto está perto. A Bíblia diz que aonde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Deus estará presente. Glória a Deus. Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é forte. Ele não mudou e Deus não morreu. Ninguém matou Deus nem feriu o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Mas o nosso Deus, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Então, quem é servo de Deus, existe a diferença entre o servo e o crente. O crente é porque crê. Então, qualquer pessoa é crente, porque crê. Agora, os servos de Deus, os servos é diferente. Os servos é para servir. Os servos de Deus é para lavar os pés dos discípulos. Quanto mais as patentes elevadas, mais humilde tem que ser. Que é modo de dar bom ensino, né? Incentivar. Porque quanto mais alto nível das patentes, né? Ao chegar um general, um líder, um presidente, é que a gente tem que ser humilde. Jesus ensinou a lavar os pés dos discípulos para que eles também lavassem, né? Então, sucessivamente. Devemos adorar a Deus, devemos buscar. Então, irmão, não é diferente. Como o Espírito Santo falou, né, que havia um grande nevoeiro, ia cair muitos do trono. Ele não falou que ia derrubar, ele falou que ia cair, né? Então veja só, o primeiro que caiu aqui foi na minha cidade, foi Silvânio Barbosa, a morte trágica, foi o primeiro. Um negócio de 2 meses, 3 meses da revelação, né? Eu falei para uma igreja aqui, uma determinada igreja, tem uma jovem, uma senhora, jovem senhora, filha de um pastor, que se me falaram que ela
faleceu também, foi pregado para ela, foi alertado para ele, pastor, e várias igrejas aqui eu preguei a palavra de Deus e alertei a igreja, porque o bom é que nós se converta em espírito e verdade, né? É difícil, mas não é impossível. É difícil servir a Deus, é difícil ser servo, mas não é impossível. Então Josué 1:9, a Bíblia diz: tão somente te esforça-te e tem muito bom ânimo, que eu te ajudo. Não há por que temer, não há por que se preocupar. Então a Bíblia diz: vós que clama no deserto, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabem. A Bíblia diz que, no livro de Apocalipse 7, versículo 10, que uma multidão de pessoas, ao qual abranqueia suas vestes no sangue do Cordeiro, eles agora se prostram diante do trono e clamam por salvação ao Deus dele, dizendo: salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Então veja o que é poder e autoridade. É quando o Espírito Santo está à porta, está no cenário, está na vigilância, está, aleluia, passando para lá e para cá. Então Deus dessa nação, o Criador dos céus e da terra, Ele pode mudar o rumo da história. E quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem 2 pulmões são em santo enche bem, glorifica. Há muitas rodas de escarnecedores, mas Deus não está nesse negócio. O Senhor Deus está na ausência do que busca, na presença do que busca. Então vaso é vaso, templo é templo e servo é servo. Crente é crente, filho é filho. Faça a obra e diga que Deus é grande. Exalte, glorifique. Há pouco distante, o feitiço caindo por cima do feiticeiro. Eu vou deixar aqui uma palavra no livro de Êxodo 7, 10, que diz assim. O título é: o coração de Faraó é endurecido. Glória a Deus. Imagine aí o coração de um rei, de uma autoridade ser endurecido para não favorecer uma nação, para não ajudar uma nação. Muitas vezes é permissão de Deus. Deus permite para que haja prumo, conserto, para que haja mantimento em minha casa, para que haja consagração, vida no altar, obediência. Não é? Então veja só, Moisés. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos e tornou-se em serpente. Glória a Deus. Versículo 11 diz: e Faraó também chamou os sábios e os encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com o seu encantamento. Então hoje está difícil saber quem é e quem não é. Em meio ao artifício, as variedades de espírito, os medianitas eles fazem igual os servos verdadeiros de Deus. Então vão confundir a muitos, vão enganar a muitos. Muitos dizem ali é Deus purinho e não está, Deus não está ali. Então mesmo assim foi na vida dos magros, na vida dos encantadores e dos sábios, ao qual fez a mesma coisa que Moisés fez. Não era novidade para Faraó o que Moisés fez ou iria fazer na direção do Espírito Santo de Deus. Mas como Deus, Ele sabe o que faz, né? Mesmo que grande sejam os insultos, que a perseguição seja tamanha, a concorrência, né?
Mas Deus, ele vela com a palavra para cumprir. Então não vai ficar por aí. A Bíblia diz no livro de Êxodo 7, 10 e diante, versículo 11 diz: porque cada um lançou sua vara e tornou-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Entendeu? Então Arão e Moisés estavam com toda a autoridade da parte de Deus. Então os encantadores e os magos e os sábios era um departamento do Egito. Então, como o Egito não quer ficar por baixo, ele tem sempre um encantamento, tem sempre, né, uma vidência a seu favor ali, um medianismo. Ele vai brigar, vai lutar para que os servos de Deus não prevaleçam, não continue na peleja, na guerra, no combate. Mas, como Moisés era dirigido pelo Espírito Santo, continuou a peleja, que diz assim, versículo 11, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Versículo 14, então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo, vela preta, vela branca, vela azul, vela verde, vela rosa, vela vermelha, um arsenal de velas, que não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Deus sabe o que fazer. Por esses dias, há um feitiço caindo por cima do feiticeiro. Persistência ao crime organizado, persistência a Gólgota, persistência a Exu, persistência a encosto, persistência à maledicência. Sabendo que Deus tem o controle, Deus ainda reina sobre a terra, o Espírito Santo paira sobre os seus servos, sobre a vida dos seus servos para dar livramento, proteção, cura, milagres, prodígios e maravilhas. O vento vai soprar e o cerco vai fechar e o mal não vai prevalecer. Deus vai combater o mal. Aleluia! Pois Ele é Deus para cumprir toda a palavra que está escrita ali. A Bíblia diz, não vai faltar argumento para fazer livros, teste, drive, um arsenal maligno caindo por terra. Por esses dias, Melquisedeque, há um feixe, há um atraso de via, há uma forma espiritual, há um caco, há um encanto, há um coxo, há uma fudilha do inferno, e há uma farra do inferno, bomba, giras, Mayday, repórter, enxus, encosto, muitos encostos, caindo tudo por terra. Uma lágrima a rolar por esses dias, um feitiço caindo por cima do feiticeiro. Livro de Êxodo 7, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o meu povo. E o povo vai, Deus ordena agora a Moisés, vai, pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele, na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E se não, água traz o que? Limpeza, purificação. A água é vida. Água não é elemento, não é alimento, é elementos. Água lava, limpa.
Glória a Deus. A água cria. Louvado seja Deus. E lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa aí meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tenho ouvido. Irmão, um dia eu estava aqui, cabisbaixo, orando a Deus, falando a Deus sobre algo que aconteceu na minha vida, atingindo meus filhos. E ali eu me encontrava com um filho preso. Glória a Deus, por andar com amizades alheias. E o meu irmão chegou para mim e disse: ó, teu filho está assim, assim. O Espírito Santo, eu fui procurar um meio para tirar ele de lá. O Espírito Santo disse para mim que ainda não era o dia ainda. Eu parasse, tivesse calma, que ele estava no controle da situação. Estava lá, acompanhando ele. E por eu chegar na casa de um irmão meu, ele disse: olha, tu sabe como é que está teu filho? Teu filho está assim, assim. E eu esmoreci e fui falar com Deus. E aí o Espírito Santo disse: vá lá no fórum, que é aqui na minha cidade, no meu bairro, pertinho de mim, uns 200 metros da minha casa para o fórum. Então ele disse: vá lá e diga: o Eu Sou me enviou. Para muitos é loucura, para muitos é perturbação, mas ele disse: vá e diga: o Eu Sou me enviou. Procure pelo seu filho lá. E assim eu fui. Falei, não cheguei a falar com o juiz, não cheguei a falar porque não deixaram. Houve represária, houve polícia em volta, foi chamado mais polícia. O cara ali analisando o meu comportamento, o meu jeito ali, comportado, paradão ali. Glória a Deus. E ali eu tive a oportunidade de falar com alguém, que eu pedi para que botasse 2 soldados comigo, mais 2 na frente, 2 atrás, para me levar até um juiz, para eu falar para o juiz o que o Espírito Santo mandou. Glória a Deus. E aí fiquei por ali, mas consegui falar na recepção e falei e disse: o Eu Sou me enviou. Me enviou, glória a Deus. E ali relatei tudo sobre meu filho e tal. E eles respeitaram, honraram e liberaram meu filho do presídio. Glória a Deus. Então, quando é na direção do Espírito Santo, dá tudo certo. O poder e a honra de Deus prevalece. Então Faraó achava que poderia prender o povo para que ele pudesse dar renda e ser escravo para o resto da vida. E ali gerar muita renda para Faraó. Mas como Deus queria resgatar o povo, os desobedientes e os não desobedientes, né? Ali era o povo. Então tinha pessoas ímpias, tinha pessoas que eram um verdadeiro jogo e pessoas que eram trigo, né? Pessoas servos de verdade. Mas quando havia variedade de pessoas, né? Mas tinha os seus. Mas no meio do tumulto do povo, veio todos que se encontravam como escravos. Veja só. Versículo 16. E lhe dirá: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa aí meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tem ouvido. Glória a Deus. Versículo 17. Assim diz o Senhor nisto: saberás que eu sou o Senhor, eis que eu com esta vara que tenho em minha mão ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue.
Gólgota, pisunho. Irmão, é muita autoridade. O Espírito Santo ali está coordenando. A Bíblia diz assim: não te preocupa com o que há de falar, nem com o que há de dizer. Não falará voz, mas eu falarei. Lá no versículo, no livro de Jeremias, fala sobre que Deus iria colocar a palavra na boca de Jeremias, né? Glória a Deus. E tocou-me na boca e disse: glória a Deus. E assim sucessivamente. Deus, ele não é brinquedo. Deus, ele não é criança. Deus, ele não é fofoca. Deus, Pai, o Criador, não é enxu, não é encosto. Não é deuses estranhos. Deus, o Pai, o Criador dos céus e da terra, é uma autoridade. Precisa ter respeito. Precisa honrar. Tem que crer, acreditar, dar crédito, honrar. Pois a Bíblia diz: filho que honra pai e mãe, prolongará os seus anos de vida. Não é? Então, é preciso glorificar. É preciso buscar a Deus enquanto se pode achar, enquanto está perto. Livro, glória a Deus. Deus toca, Deus permite Moisés tocar com a vara nas águas, e a vara faz com que as águas se tornem água, porque ali já estava determinada a profecia. Versículo 18: e os peixes que estão no rio morrerão, e os rios cheirarão mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. É bom. O Espírito Santo ordena a Moisés. Moisés toca nas águas. Ali as águas se tornam sangue. Multidão de peixes. Os peixes morrem. Aí sobra aquela fedentina por cima das águas. Ninguém vai aguentar. A água vai cheirar mal. E ninguém vai conseguir beber. Porque a fedentina é grande. Mas assim sucessivamente acontece. De sobre a terra, né? Muitos perecendo, muitos morrendo. A água se transformando em sangue. Os peixes morrendo, né? A grande fedentina de sobre as águas. Quem quer beber essa água? Ninguém quer beber. Então se estraga ali. Glória a Deus. Versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Então, era uma determinação pura, desobediência, e o coração de Faraó endurecido. Queria mostrar muitos sinais para que o povo cresça, porque muitos aqui nem Tomé só que ele está vendo, e mudasse as suas regras, mudasse o seu jeito de ser, seu comportamento, caísse por terra a desobediência e viesse a obediência, né? Honrasse o Pai, qual ele estava ali fazendo os sinais, prodígios e maravilha para que muitos se convertessem seus maus caminhos. E aí Deus tirava o coração de pedra de Faraó, né? E Faraó ia permitir numa boa a Faraó. Mas como Faraó estava ali sujeito a ceder na pressão, né? Pela pressão do Espírito Santo, pela pressão de Deus, ao comando de Deus, era ordenado Moisés e Arão ali executar o que era ordenado. Então a pressão foi tamanha que Faraó terminou cedendo a sua parte
e deixando o povo a dispensa e o povo ir, né? Mas o povo se arrependeu, criaram os deuses, criaram um bezerro de ouro, quiseram se prostrar, se prostraram, se prostituíram, muitos morreram, pereceram na peregrinação, na saída do Egito, porque não é fácil, irmão. Muitas vezes a gente aceita Jesus como Salvador das nossas almas, vamos cultuar. Então o que vai vir de reversão é tamanha, mas a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então o Egito, ele não vai deixar barato, não vai deixar de graça, porque você era de lá e você agora sai, você agora tem que se converter de verdade e não abrir mão, não olhar para trás e continuar olhando para frente, olhando para o alvo, buscando, zelando, se esforçando, né, para que possa ser bem-vindo, né, para que possa alcançar, né, ali a cidade que mana leite e mel. Então o povo, muitos deles obedeceu, aprontaram, fizeram tudo quanto era barbaridade. E Deus permite a terra abrir, tempestade vem, morre um bocado, e outros ficam, glória a Deus. Assim mesmo, Faraó, glória a Deus, ali no cenário para oprimir, perseguir e matar, destruir. Mas Arão e Moisés estavam ali também para dar proteção na direção do Espírito Santo, ao comando de Deus. Então, muitas assas de caixão está por vir ainda, irmão. Não vai parar por aí. Muitas assas de caixão, há muitas assas de caixão. Assim revela o Espírito Santo. Então, vamos buscar com zelo a Deus. Vamos despertar tu que dorme. Orar, jejuar, consagrar, que o Espírito Santo não deixa os seus morrer. Ele vai te ensinar a fazer um remédio. Ele vai te ensinar a remediar. Ele vai te ensinar a fazer o certo. Então há muitas grades espiritual maligna que o inimigo usa da sua ziguezeira, atacando os seus, uma guerra em massa para destruir os seus servos. Aí a Bíblia aqui diz, aleluia, no livro de Êxodo 7, versículo 19, disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Glória a Deus, versículo 21. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, como assim foi falado. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endurecia. Aleluia, e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Enquanto, irmãos, os magos, os sábios, os encantadores estavam ali fazendo o mesmo que Moisés, o coração de Faraó endurecia, porque para Moisés, para o Faraó velho,
Moisés era um dos tais ao qual um mago, ou um sábio, ou um encantador. Então, o rei, o faraó, ele jamais ia temer. Então, Deus permitiu que o coração dele fosse endurecido, né? Para que eu ficasse assim, de toda maneira, de todo jeito, ceder de todo jeito, não. Ele cedeu porque não tinha mais como, né, fazer para se livrar, porque a pegada estava sendo pesada. Glória a Deus. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo. Versículo 23. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. Versículo 24 diz: E todos os egípcios cavaram poço junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Capítulo 8, versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, deixa aí meu povo para que me sirva. E se recusava a deixá-lo ir, eis que ferirei com rã todos os teus termos. Agora, irmão, é rã. E o rio criará rã, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório. Buba, meu boi, um folclórico, Teseu, piu, um pio, rio, e sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas mansadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rã e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo. Imagine, irmão, os magos fazendo o mesmo, favorecendo a Moisés. Aí, quando Deus permitia aos magos fazer, Faraó vendo aquilo ali, isso é tudo farinha do mesmo saco. Moisés é o mesmo mago, Moisés é o mesmo sábio, Moisés é o mesmo encantador. Não, isso aí a gente já faz aqui, não vou liberar não. E assim, irmão, é a luta. Então te esforça, tem bom ânimo, busca esse Deus com zelo enquanto se pode achar. Enquanto está perto, você vê quantas celebridades estão caindo no sono. Quantos estão perecendo. Deus quer libertar, mas é preciso renunciar. Você que é crente, já pratica. Você que é servo, seja servo mais e mais. Você que honra seu pai e sua mãe, honre cada dia mais. Porque Jesus disse
Eu sou a fonte da água da vida, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então veja o que Deus vai fazer por esse polícia, há muita polícia. Há muita polícia, irmão. Polícia com força. Eu não sei, o mistério é esse de tantas e tanta polícia. Há um bruxo e há muitas polícias. Por esses dias, a feitiçaria vai cair por terra. Há uma fedentina de enxurro, há uma fedentina de encosto, há uma maldição lançada de sobre a terra, e há um X9, há uma farra, e há uma forra, de igreja, caco, muitos cacos de igreja, há um leme, há um dinheiro, há umas aves e há umas ovas de igreja, pulo do gato, feitiço, feiticeiro, bruxas, há muitas lágrimas. Isso é tudo revelação, isso é o Espírito Santo falando. Mas, creia você ou não, mas leia lá que a Bíblia diz, o homem natural não entende, só quem é espiritual. Então eu estou deixando ser levado pelo Espírito Santo. Não precisa daquele folclórico, daquela roda, daquele ginga, daquela marmota todinha para ser espiritual, para ser usado pelo Espírito Santo. Não precisa, glória a Deus. É só estar com a vida no altar e deixa Deus trabalhar, deixa Deus te usar, não é? Você tem domínio sobre o Espírito Santo, sim. O que o Espírito Santo fala na sua boca, você vai saber, você vai ficar gravado, não vai ficar oculto que você, quando terminar, glória a Deus, venha esquecer, não venha saber de nada. Isso aí é encosto, espírito, glória a Deus. Mas o Espírito Santo deixa você lúcido e você tem um domínio sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não é invasor. O Espírito Santo, ele é um amigo parceiro ao qual instrui. E você pode conversar com o Espírito Santo. Dá conselho quem pode, obedece quem tem juízo. O documento que você espera, aveia, uma quaxé, um velho, um vulnerado, um viado, um voo, uma facção, um faxado, uns olheiros, uma nave, uma raia, uma borra, desobedientes, muitos desobedientes. Então, irmão, o que tem de maldição contra a desobediência é grande, é muito tranquilo, é muito rico. Então, se converter dos teus maus caminhos e buscar a teu Deus, enquanto se pode achar enquanto está perto, é só livramento, é só proteção, cura, milagre, prodígio, maravilha, livramento, Deus da proteção, Deus da cura. É muitos voos, glória a Deus. Desobediente, glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 8 de Êxodo 9. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Toma vossas mãos cheias de cinza no forno. E Moisés a espalhou para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornou-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornaram em sarna que arrebente em úlcera aos homens e no gado por toda a terra do Egito.
E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebatava em úlcera nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí meu povo para que me ensine. Dá conselho quem pode, obedece quem tem juízo. Faraó estava surdo, não ouvia. Deus permite a surdez. Glória a Deus. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre o teu servos e sobre o povo, para que saiba que não há outro como eu e em toda a terra, porque agora também estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que seja destruída da terra. Mas deverás para isso te mantive para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exalta contra o meu povo para não deixar ir. Buzina, há uma buzina por voz. E eu de noite, peixes assim, sai tudo mal, uma viagem, porque fere a serva e não pode ficar aqui mais. Há um bulbo, uma bomba estourar, há cinturas grossas, há uma festa, há um pasto, há um povo, há um filho, há uma lágrima, há uma solidão, há um feitiço. Glória a Deus. Lágrima, há muitas lágrimas. Glória a Deus. Só até aqui, irmão. Se for ler mais a Bíblia, no livro de Êxodo, o Êxodo vai me falar muitas pragas que desceu sobre o Egito, porque não favorecia o povo, mas mantinha o povo como escravo. Então aí vamos buscar a Deus com zelo, quem sabe, se adorar o verdadeiro Deus, dará tudo certo. Amém? Uma fornicação, prostituição.